Você é um soldado que está cumprindo guarda em uma floresta, quando um ser mitológico aparece e todos são atraídos para o falecimento. E essa é a série de terror Love, Death and Robots. E eu sou o EF, o esticado na farofa. Então pega sua angústia e vem comigo. Nossa primeira história do dia se chama Sepultados na Caverna. E não preciso nem dizer que começando com esse nome, me deu vontade de colocar o melado pra fora. Mas tenho certeza que esses episódios vão dar mais oportunidades, pois começa mostrando um grupo de soldados que estava atrás de alguns malucos que pegaram um cara como refém, que era muito importante. E eles precisavam fazer isso de uma forma estratégica ou poderia dar muito ruim, pois eles estavam em menor número. Os malucos entram em uma caverna na montanha e eles estão planejando uma forma de entrar, pois já estava anoitecendo e eles não teriam vantagem no terreno. E entrando na caverna eles precisam usar a visão noturna e percebem que aquela caverna era diferente. E eles encontram na parede um tipo de gosma verde e eles acham que isso se forma em cavernas antigas. E galera, não preciso nem dizer que no momento que aparece um melado que não é meu, significa que tem que correr. Eles continuam o caminho e veem que o refém estava falecido e só estavam os ossos. E percebem que os caras que estavam com ele também estavam só nos ossos. E eles escutam um som estranho no fundo da caverna e ao invés de voltar e dizer que a missão falhou, eles decidem olhar e pulam uma aranha esquisita em um dos soldados. E quando eles pegam pra ver, o bicho tinha um rosto. E eles ficam assustados, pois começam a acordar centenas de bichos e agora tudo estava ferrado, pois um já cai fedendo e em questão de segundos ele é comido vivo. Ao invés de correr, eles começam a atirar, mas não tinha munição suficiente. E nisso apenas 3 sobrevivem e percebem que as criaturas ficavam apenas no corredor da caverna. E do nada seu amigo todo esculachado e dá uma falecida de leve. E quando olham para trás, parecia uma caverna milenar e parecia ter algo brilhante no meio. E agora achei vacilo, pois eles veem 2 historiadores dos caras e dão uma falecida, pois não sabem se eles eram do bem. Eles começam a descer as escadas gigantes, quando começam a vir várias criaturas aranhas, mas dessa vez são gigantes. E ao invés de correr e tentar sobreviver, ficam atirando, até a munição acabar. E mais um deles dá uma falecida de leve e o sargento estava apenas com a faca e a Cabo estava com uma pistola. E ela diz que se desse ruim, uma bala seria dela. Existe uma passagem que claramente dava do lado de fora, mas o sargento decide dar uma olhada naquele templo, pois parecia uma criatura gigante. E agora que vem a treta, pois o bicho começa a mexer com a cabeça deles e começa a mostrar o mundo todo destruído e começa a dizer que precisava da ajuda deles. E a Cabo conseguiu sair do controle mental da criatura. O problema é que o sargento estava indo para soltá-la e ela teve que dar uma falecida de leve nele. E galera, no momento que uma criatura gigante, cheio de olhos, começa a falar com você que precisa de ajuda para sair de algumas correntes místicas, acho que é uma boa dar meia volta e comprar um açaí. A criatura começa a mexer com a cabeça dela e isso acontece sempre que ela olhava. E ela usa suas últimas balas, mas não dá certo. Então a história termina com ela catatônica, sem os olhos e olhando pelo lado positivo, ela estava viva. E olhando pelo lado negativo, agora ela não vai ver mais nenhum lado. E nem preciso dizer que nossa primeira história já começou cabulosa, com alguns soldados fazendo burrice. Então vamos para a nossa próxima história, que se chama Enxame, e já me deu uma agonia. A história começa mostrando o espaço e depois vemos nosso cientista Negão da Canela Fina. E ele estava se despedindo de seu amigo Alien, pois eles fizeram um trabalho juntos para aprender a tecnologia do outro. E nessa história, os seres humanos estavam muito evoluídos a ponto de conseguirem atravessar a galáxia em questão de minutos. E seu amigo diz que ficou feliz em ter conversado com ele, e ele diz que agora ele precisava entender do enxame de criaturas do outro lado da galáxia, e diz que se veriam em 600 dias terrestres. Nosso cientista é levado até uma região afastada, onde tem algumas criaturas, e ele se encontra com a cientista responsável pela área, e um bicho dá uma sarrada nele, pois precisava pegar o cheiro para não dar uma falecida no ninho. E ela começa a contar sobre o local, e ela diz que essas criaturas conseguiam trabalhar em conjunto, e ali haviam mais de 15 espécies de aliens, porque de alguma forma eles foram absorvidos pelo enxame. E galera, só de ver esses bichos já me desce o melado aqui nervoso. E ela diz que um deles mastigava comida e aquilo era bom para os seres humanos. Eles estão cada vez mais perto do ninho e vão passando por várias criaturas bizarras, e a cientista mostra a rainha e ela era capaz de criar qualquer caixa de insetos, e ela conseguia controlar para que todos trabalhassem em conjunto de uma forma perfeita, e os insetos soldados só ficam observando. O Negão da Canela Fina começa a dizer que eles poderiam aproveitar a força de trabalho deles para conseguir evoluir a humanidade, pois eles conseguem chegar em
lugares que nenhum humano conseguiria. E a doutora começa a dizer que ele estava pensando de forma egoísta, e ele a refuta em 2 segundos e diz que de qualquer forma eles vão trabalhar até falecer, e por que não ajudar a evoluir a raça humana? E nisso vemos porque os seres humanos conseguem ser um problema em todos os lugares. Ele usa um feromônio sintético que conseguia ter controle de todas as espécies, e começa a espalhar pela colônia, e eles começam a viver em harmonia com os bichos, e dão até uma brincada em gravidade zero. Um dos insetos aparece e diz que teve um problema com algumas doadoras. O problema é que começa a aparecer vários insetos guerreiros, e aqui começa uma loucuragem, pois se uma barata voadora já dá um infarto, agora imagina uma barata gigante voadora. E ele começa a fugir pela colmeia e leva 37 facadas de leve do bicho e acaba desmaiando. E agora vemos o que estava acontecendo, pois eles criaram uma nova rainha com inteligência humana, pois ele levou os DNAs humanos, e ela começa a dizer que foi criada errada e teriam poucos dias de vida. E ela estava falando através do corpo da cientista, e ela começa a dizer que os seres humanos conseguem destruir tudo, pois ela viu nas memórias da cientista a história da humanidade. E ela começa a dizer que aquela colmeia já estava há milhares de anos no espaço e estava se multiplicando, pois eles assimilavam as outras raças e elas ficavam lá trabalhando com salário mínimo. A rainha diz que ele tem 2 opções, ou fica como humano e ajuda ela a dominar a humanidade e todos poderiam viver em paz, ou ele seria assimilado. E vimos que nosso negão da canela fina é sagaz, pois ele diz que lutaria, e antes de falecer ela diz que ficou infeliz em conversar com ele, mostrando que ela já havia assimilado os outros aliens que eram do bem. Galera, essa série é boa, com várias histórias diferenciadas, e se está curtindo, deixa o like e se inscreve aí para não esquecer, senão mando esses insetos te fazerem uma visita. Agora vamos para a nossa última história, que se chama Jibaro, ou então Fazendeiro, e não preciso nem dizer que vai dar muito ruim, né? E começa mostrando uma floresta muito afastada, que era atravessada por um rio, e vemos que existem dezenas de soldados que estavam escoltando alguns padres, e no meio dele tem um soldado que era surdo. Eles dão uma parada para descansar, pois estavam há horas caminhando, e esse soldado surdo encontra um pedaço de ouro na beira do lago e sente como se estivesse sendo observado. E quando os soldados vão reverenciar os padres, do nada pula uma louca muito louca no meio do lago e começa a gritar no falsete enquanto vai dançando loucamente a dança da rola gira. E vemos que vai dar muito ruim, pois ela está cheia de ouro pelo corpo e ainda conseguia andar sobre as águas. Todos os homens ficam penetrados nela, e conforme ela vai mandando a capoeira para o meio do lago, os soldados começam a correr loucamente, e eles estavam se falecendo como se estivessem brigando para chegar nela. E não queria falar não, mas acho que eles caíram no golpe da sereia do Tietê. E todos os soldados vão dando uma falecida de leve, e esse soldado que era surdo parecia o Léo Stronda, e não estava entendendo nada, e a sereia começa a lançar um falsete nervoso e percebe que não daria certo, então ele tenta correr ou poderia dar uma falecida de leve, e quando para no meio da floresta estava muito cansado e vimos que deu ruim, pois a rola gira dentro do lado dele de conchinha. Aí ela perdeu os limites. Quando ele acorda, percebe e tenta falar com ela, mas ela sai correndo assustada e vai na direção de uma queda d'água. E não preciso nem dizer que era uma armadilha, mas o Stronda estava nervoso e quando consegue chegar perto dela, começa a fazer a dança do acasalamento e dá uma de BR, pois ele começa a meter a mão nos cordãozão de ouro dela e vemos que ele não perdoa nada, pois arranca tudo e sai correndo e joga o corpo dela na água. Ele começa a andar pela floresta pensando que quando chegasse na cidade ia ficar doce comprar um Camaro amarelo, mas vemos que a vida não é fácil, pois começa a aparecer uma onda vermelha e nem preciso dizer que é um melado nervoso. E ele para beber um pouco de água do rio. O problema é que aquele melado tinha poder curativo e ele começa a ficar maluco, pois o que ele estava escutando nunca falaram pra ele, se é que você me entende. E agora que está a treta, pois ele está andando pela beira do lago e a sereia aparece sem as joias e está desesperada, pois ainda estava parcelando, e ela começa a gritar com suas últimas forças, e ele tenta resistir, mas começa a mandar a capoeira pro meio do lago, e acaba dando uma falecida de leve, e no fundo estava cheio de ouro dos outros gados que caíram no golpe. E esses foram nossos episódios de Love, Death and Robots, e se vocês curtiram, dê uma fortalecida aí com o like da Humilda, e se inscreve para eu mostrar para minha esposa e meus 5 bonecos que eu venci na vida. E estamos quase em 150k, hein, bebê? Agora vou nessa, que é muito melado para um dia. Então, fui!